Eu sou Marília de Abreu e eu estou aqui hoje no canal da Wicca das Bruxas para falar um pouquinho sobre o processo de transformação para você se tornar uma bruxa. Até mais! Hoje nós vamos falar sobre o processo da gente cruzar o limite entre ser uma pessoa normal, né, e ser uma bruxa. E quando a gente nasce, a gente tem a sensação de que a gente não sabe nada, né? Precisa dos pais para tudo. E à medida que a gente vai entrando na escola, vai aprendendo as coisas, parece que tem algumas coisas que a gente aprende com maior facilidade. Mas como a gente não sabia nada, teoricamente, a gente tem aquela impressão de que as coisas a gente pode aprender. Né? A gente tem, já que a gente está aprendendo, embora a gente não tenha muito como explicar, porque algumas pessoas, assim, tendo os primeiros contatos com a matemática vai bem, aprende com rapidez, com facilidade, e outras pessoas parece que aquilo é uma vida inteira de esforço, dedicação, vontade, né, às vezes não é nem boa vontade, mas no meu caso não era, mas a gente se esforça para ter, para passar de ano, para passar no vestibular, para ter uma formação, e aquilo está incluído no currículo, tem que aprender. E a gente não entende por que algumas coisas são fáceis, né? Quando a gente tem uma perspectiva espiritual, a gente sabe que a gente, embora tenha a sensação de não saber nada quando nasce, no princípio da infância, a gente traz informações, a gente traz capacitações de outras vidas, né? E aquilo que a gente, quando tem o primeiro contato, a gente responde fácil, é porque aquilo já não foi a primeira vez que você teve contato com aquela experiência. A mesma coisa se dá com relação à bruxaria. Tem muita gente que fala, mas eu nasci bruxa. Mas na minha família todo mundo é bruxo, todo mundo tem premonição, todo mundo sabe quando vai chegar uma visita, ou quando vai chover, ou sabe qual é a planta boa para curar alguma coisa. E aí assim, sim, esses são sinais de que você provavelmente teve contato com essa experiência em outras vidas e provavelmente você está lembrando, tendo mais facilidade. Às vezes até você pensa assim, nossa, eu tive uma intuição de fazer um chá de tal coisa e de repente, quando eu fui ver no livro, era isso mesmo que era bom para aquilo, né? Você fala assim, nossa, então eu já sou bruxa. A questão é que essas lembranças que a gente tem, elas não, por si só, não significam que você é uma bruxa. Porque existem os desafios desta vida, né? Você só expressar aquilo que você tem facilidade não é evolutivo. Né? Então, é aquela coisa que o pessoal hoje usa muito, a expressão, ficou na zona de conforto. Você tem facilidade para uma coisa, então você só trabalha com aquilo, você vai ter um desenvolvimento medíocre em qualquer área que você for ter. E isso não é uma perspectiva de ser bruxa. Aí você fala, mas assim, então a pessoa para ser bruxa tem que ter muito conhecimento. E aí eu falo, existe linguagens, né? A magia, ela não, ela lida, a magia, ela nasce num aspecto do ser humano que não é racional. É um universo que é o mesmo universo de onde brotam os sonhos, que tem uma linguagem simbólica. Quando a gente tem um treinamento no mundo material para se desincumbir das funções que o mundo material exige. Então você toma banho, escova o dente, pega um ônibus, trabalha, paga a conta, faz comida, enfim. E o cérebro racional, ele tem capacidade de replicar as informações que você vai armazenando, né?
mas ele não tem a capacidade de manifestar e nem tem a capacidade de criar. Esses aspectos estão contidos naquilo que a gente chama do nosso inconsciente, que ele acessa, ele é nosso vínculo, né, com o todo, com o divino, com aquilo que é potencial. E esse potencial, ele tem uma linguagem. Quando você estuda magia, você estuda as técnicas da magia, você está estudando só linguagens, tá? Linguagens para acessar e para transmitir e formatar os seus intentos. Mas essas linguagens, elas são inócuas nas mãos de pessoas que não tenham a capacidade. Daí a gente vem para um outro aspecto do desenvolvimento de uma bruxa, que é o seu poder. Poder é uma palavra que é meio tabu para as pessoas, né? Parece assim, ah não, fulana só tem intenção de ter poder. E aí parece assim, poder para dominar as pessoas, poder para exercer o seu poder sobre os outros. E, na verdade, as pessoas que têm essa perspectiva são as pessoas fracas. Quando a gente fala de poder, a gente está falando em evolução. Então não existe assim, poder para o mal, né? Poder para... Não, porque daí não é poder, aí é fraqueza. Você não tem como solucionar uma questão, você apela para uma coisa negativa porque você não resolveu aquilo da forma evoluída de se trabalhar. Quando você trabalha o seu poder, você vai ter que se confrontar com as suas fraquezas, os seus pontos fracos. Então, é parte do processo evolutivo que você se confrontem com os aspectos sombrios e os aspectos menos evoluídos da sua natureza, para que você desenvolva maiores capacidades e transforme aquilo que hoje está no negativo, porque está no inconsciente, está negligenciado, né, pelas as suas forças conscientes, as suas habilidades conscientes, e aí você traz aquilo para a luz. Então é aquela coisa, tá? Se você é ruim em matemática, você vai ter que justamente aprender a matemática, porque senão você vai saber sempre a mesma coisa. Você não tem um conhecimento a mais se você não enfrenta aquilo que é difícil. Se você não treina aquilo que é fraco. Né? Então, e aí tem uma divisão no meio bruxal que tem pessoas que buscam e tem pessoas que ensinam só os truques. Como se fossem só truques, né? Então, assim, acende a vela cor-de-rosa e você vai ter a felicidade eterna no amor. Acende a vela verde e o dinheiro vai chover na sua casa. E aí você fala, tá, Marília, mas então a vela verde, nada. A vela verde é uma linguagem. Você não acessa a função dessa linguagem se você não estiver na vibração para aquilo. Se você não estiver na condição de desencadear ou manifestar alguma coisa. Né? E aí a gente fala, tá, então o processo de ser bruxa tem um aspecto que lida com a magia, digamos assim, o acender a vela, procurar a erva, ou realizar um ritual, um feitiço. Mas também tem um processo de autossuperação, de autoentendimento, de conhecimento de todos os seus potenciais, de conhecimento de uma coisa que é fundamental dentro da magia, que é o que a gente chama de vontade verdadeira. Né? A vontade verdadeira a gente pensa que, eu estou andando na rua, ou então eu estou bisbilhotando na internet e eu vejo uma roupa que eu gostei. Então, a minha vontade é manifestar aquela roupa, aquele vestido, tá? Pode até ser que aquela roupa tenha um significado maior para você, no sentido de ser algo que expresse demais a sua identidade, algo que tenha muito a ver
com um momento seu, que seja enfim, que seja realmente uma expressão da sua vontade, mas a maior parte das vezes vai ser um desejo momentâneo. É aquela coisa a situação criar uma necessidade, né? Então você foi para o mercado, tinha aquelas moças oferecendo torradinha com queijo e você experimentou, gostou e levou, mas você tinha ido com a intenção de ter comprado cesta básica. Tá, vontade verdadeira. Mas acontece que você não acessa a sua vontade verdadeira enquanto você ainda não tem definição de quem você é. Além disso, mesmo quando você tem uma noção de quem você é e que você acha que está expressando a vontade verdadeira, existe a questão de se passar pela noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? É quando você se confronta com aquilo que não é prazeroso, não é aceitável, que esconde aspectos que você não aprecia na sua própria natureza. E aí você fala assim, mas para que isso? Eu vou ter que expressar o meu lado ruim? Não. Você tem que conhecer esse lado seu e superar. Porque se não tem superação, não tem poder, gente. É uma coisa bastante simples. E aí o que acontece? Quando você passa por um treinamento sério, um processo iniciático de verdade, porque a iniciação, gente, hoje, o aspecto que a gente chama de informativo, você, com muito pouco recurso, tendo acesso à internet, tendo condições de comprar alguns livros, dá para você seguir tranquilamente esse aspecto que a gente chama de informativo. Então, vai ter ritual de iniciação, vai ter os instrumentos, você entra lá no Mercado Livre, faz a festa, compra todos os instrumentos, compra roupa, compra toalhinha, vela, parafernália inteira e já fala aqui para todo mundo que você já sou iniciada, eu comprei ontem todos os livros, já me iniciei, já sou bruxa e já tenho também todos os meus instrumentos, então já pulei aquela etapa chatinha do treinamento, do desenvolvimento mágico. E aí você começa a fazer as coisas, né? Como a internet ela é bem profícua em todo tipo de informação, você pode provavelmente se meter em coisas que sejam enrascadas e que não sejam para você, né? Você não vai encontrar qual é o seu perfil, qual é o seu... dentro da magia, cada bruxo tem as suas habilidades, as suas capacidades, não são todos iguais. É por isso que no nosso Coven, a parte do treinamento ela é individual, porque cada um tem o seu ritmo, o seu tempo, os seus dons, o seu poder, a sua forma de realizar magia, né? E isso tem que ser respeitado. Não adianta você pegar uma forma, aquilo que está no livro serviu para aquela autora. Pode não ser o seu. Né? E toda vez que você está forçando uma coisa que não é a sua natureza, você está cada vez mais distante do seu poder. É um ritmo que não é seu, a forma que não é sua, a linguagem que não é sua, o tempo que não é o seu. Mas eu quero ser bruxa amanhã, gente, não vou esperar o tempo que der. Eu quero já resolver esse assunto, já pulo para fazer feitiço, já vou dar aula. Você pode até dar aula, porque hoje eu vejo bastante gente que parece que fez esse processo, esse processo desse jeito. Mas, enfim, não. Você tem um tempo que é o tempo seu e você vai percebendo que, sim, a magia ela vai começar a funcionar. E aí você vai ficando cada vez menos dependente da forma, você vai ter a sua forma, o seu caminho, as suas técnicas. É bom você ter conhecimento? Porque quando você se torna realmente uma bruxa, você pode falar assim, sabe o que mais? Deixa eu ver como é que tal pessoa, tal autor, tal coisa... Olha, eu nunca pensei em usar isso. Você tem que conhecer todas as possibilidades para você se encontrar nelas.
Então, sim, o caminho de se tornar uma bruxa é um caminho de estudo eterno. Mas você se torna bruxa antes de acabar com todos os livros, né? Você não precisa esgotar todas a informação. A informação é para sempre. Gente, eu todo mês tem pelo menos uns 5 livros novos para ler e para comprar. Isso sem contar a internet, etc. E aí o que acontece? Não, a gente o estudo é para sempre. É um processo de ser estudioso da natureza humana, de outras áreas de conhecimento, psicologia, biologia, enfim, o bruxo é uma pessoa sábia e culta, né? O bruxo tem que estar buscando esse conhecimento também. Mas o processo em si tem o momento em que você fala, não, agora eu sou bruxa, agora eu passei da fase do treinamento e eu estou pronta. Existe uma autorização do plano espiritual para você ter essa certeza, né? Sinais. Existe o seu sentimento de que você tem essa autonomia, né? Que não é uma coisa que você já superou alguma etapa. Lógico que você superar, a autossuperação, do mesmo jeito que o conhecimento, sempre tem novos desafios a serem superados. A gente não esgota também. Mas existe alguma questão relevante que fez você passar de fase. Né? Normalmente é depois das que a gente chama da noite escura da alma, quando você foi fundo, descobriu os pontos fracos interessantes que você fez um esforço para superar e nesse processo de superação você começa a ter uma perspectiva diferente que representa essa nova fase. E aí sim, aí a gente fala que você cruzou, né, aquele limiar entre a pessoa normal, comum e o bruxo. E aí você recebe a iniciação. A iniciação, logo no começo desse vídeo eu estava falando, né? Você pode fazer o rito da iniciação e não ser nada. Né? Você comprou o livro, fez o rito. Mas quando o rito da iniciação é feito depois de você realmente estar pronta, e esse estar pronto para cada um é o tempo de cada um, você tem é como se você estivesse com a sua carta de motorista. Você tem uma habilitação e um respeito dos outros planos para que você possa agir como bruxa. Então você tem uma interação com outros planos, você tem contatos com outros mundos, com seres, você teve um processo de superação interna, então você acessa partes de si mesma, né? Poderes seus de uma melhor forma, e aí você confirma a condição que você alcançou, fazendo o compromisso da iniciação, quando você recebe um outro nome, né, um nome bruxal, e você tem a responsabilidade e novas atribuições. E aí, como que a pessoa vai saber? Virei bruxa. Ontem eu era como é que fala? Do Harry Potter, esqueci. Trouxa e agora eu sou bruxa. Não. Existe um processo, logo no começo do treinamento, você percebe que você está embruxando, né? É um processo que você vai embruxar, você vai sentir que você... eu sempre tive sonhos premonitórios, eu sempre falei uma coisa e a coisa aconteceu, essas coisas acontecem aleatoriamente. Quando você começa a perceber que você está fazendo as coisas com intenção e as coisas são desencadeadas na hora, quando você faz, você começa a perceber como funciona esse seu poder, você tem domínio sobre ele não é mais uma coisa aleatória que acontece eventualmente, né? Você começa a ter, por escolha, determinar alguma coisa, quer dizer, não foi
eu falei e aconteceu, não, porque a gente está, esse mundo do inconsciente, ele está permeando tudo aqui, a gente tem acesso, isso não precisa ser bruxo, não precisa ser esotérico, não precisa ter estudado nada, todo mundo tem acesso a ter uma premonição, todo mundo, gente, a pessoa, provavelmente as pessoas que têm uma formação religiosa e espiritual mais limitada, vai desprezar essas intuições, vai até ter medo, né, dessas intuições, mas as pessoas que têm um mínimo de abertura mental vai notar que tem algumas coincidências que não são explicáveis, né? A questão de você ser bruxa é quando você começa a fazer isso sistematizadamente e tem respostas, tem resultados, né? E tem um momento em que você tem uma sensação de segurança, uma sensação de equilíbrio emocional e psicológico para estar tendo, ser dona de si e dos seus poderes. E nesse momento você passa esse limiar e você se torna uma bruxa. E esse se tornar bruxa é um passo que não tem volta, porque a volta seria você negar a consciência. É você abandonar todo o seu processo, o processo que você sabe que foi de verdade, né? E começar a negar toda a verdade. E quando você faz isso, lógico que as pessoas podem fazer isso, né? Poder no sentido de permissão, mas não no sentido de que deveria, né? O que ela acontece é que ela começa a ter sérios problemas, a adoecer, porque ela está indo contra o princípio evolutivo que é inexorável. Ninguém escapa do aspecto evolutivo. Se você busca acelerar o seu processo evolutivo, querendo ser uma bruxa, e num determinado momento você quer voltar atrás, isso tem sérias consequências porque você experimentou essa evolução. Uma coisa é você estar ignorante, você não ter acesso a essas informações e pode continuar ignorante para o resto da vida. Agora, se você teve acesso, teve experiência e nega, aí sim você tem consequências. Então é por isso que a gente gosta de fazer sempre uma pré-seleção, conversar com os aspirantes, explicar que não é só curiosidade, que existe um compromisso, esse compromisso não é com a gente, né? É um compromisso consigo mesmo e com o plano espiritual. Então você não abre portas que depois você não tenha condições de fechar. Então a gente sempre gosta de que as pessoas que estejam buscando tenham um mínimo de consciência do passo que estão tomando, né? É um vídeo que a gente está de novo fazendo em função de sugestões, né? A gente agradece sempre as pessoas que sugerem, que comentam, que ajudam a divulgar. Quanto mais vocês fizerem isso, não só vocês vão ver, mas outras pessoas podem ser que vejam nossos vídeos. Isso ajuda bastante o nosso canal. A gente já alcançou, questão de uma semana, o patamar de 2.000 inscritos, que praticamente são 2 anos só que a gente está fazendo vídeos, então eu considero uma marca interessante, né? Quando eu comecei eu tinha 100 inscritos, né, gente? E assim, aprender a mexer filmar, editar, mais ou menos, né? Fazer as coisas assim, que a gente aprende, né? Mas eu espero que vocês gostem do nosso conteúdo e que continuem nos seguindo e nos incentivando. Até mais.